Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que esteja. Bom, como vocês gostaram bastante da ideia da gente utilizar essas embalagens plásticas para poder fazer vasinhos para colocar as nossas plantinhas, decorar o nosso jardim, eu resolvi trazer uma nova ideia. Sem contar que além de decorar o nosso jardim, a gente está ajudando a diminuir a quantidade de lixo na natureza, não é verdade? Esse tipo de material demora muito tempo para se decompor, então a gente está evitando de entupir bueiro, está evitando de sobrecarregar as lixeiras. Então vamos lá, a gente vai utilizar hoje para fazer esse cachorrinho, esses 2 galões de 5 litros, são de material de limpeza, e a gente vai precisar dessas 4 garrafinhas de água mineral de 500 ml. Então vamos começar com o processo de desenho para a gente ver o tipo de corte que vamos ter que fazer nas peças. Este galão aqui vai ser o galão que a gente vai utilizar para fazer o corpinho do nosso cachorrinho. Ele é um galão de amaciante. Então, o corte que eu vou fazer nele é um quadrado. Eu risquei aqui, não sei se dá para vocês verem. Por que eu risquei esse quadrado? Eu vou precisar cortar essa parte aqui, porque aqui eu vou encaixar uma outra parte que vai ser o primeiro vasinho. Esse cachorrinho, ele vai ser o suficiente pra gente colocar 2 plantinhas diferentes. Esse segundo galão aqui, a gente vai cortar a parte de baixo, que vai ser um dos vasinhos. Eu fiz uma marcação aqui de 10 centímetros e risquei em volta de todo o galão, para ficar mais fácil quando eu for cortar. Só que essa parte aqui da frente, eu resolvi que eu quero que ele fique arredondadinho, por isso que eu peguei uma tampinha e fiz essas marquinhas aqui. Então, quando eu for cortar, eu vou cortar essa parte aqui arredondada e aqui o restante uma parte reta. Essa parte de baixo aqui é a parte que eu vou encaixar no outro galão, onde eu vou cortar aquele quadradinho. Essa parte de cima do galão aqui, a gente vai aproveitar também para fazer as orelhinhas do nosso cachorro. Então, eu já risquei aqui nessa parte que sobrou, depois que eu cortar essa parte de baixo, eu já risquei mais ou menos aqui, ó, uma orelhinha comprida de um lado e do outro. Essas 2 garrafinhas aqui vão ser as partes do bracinho, das patinhas que vão estar segurando o vasinho. Então, eu fiz um risco atravessado na garrafinha, nas 2 que vão ser as patinhas de cima, que eu vou riscar para cortar de forma igual. E nas 2 que vão ser as patinhas que vão estar embaixo, eu fiz um risco só até aqui a metade. Então, eu vou cortar e trago as peças cortadas para vocês verem como que fica. Bom, gente, aqui eu já estou com as peças todas cortadas. Este corte quadrado que eu fiz aqui neste primeiro galão, a medida dele foi 10 centímetros de altura por 13 de largura. Por que essa medida? Porque é exatamente a medida deste corte aqui do outro galão. Essa parte aqui tem 13 e aqui tem 10. Porque aí o que vai acontecer? Essa parte aqui vai ser encaixada aqui, ó, neste corte que a gente fez. Aí, ó. Estão vendo? Por que essa parte eu preferi arredondada, que eu sei que eu vou encaixar a peça até aqui. E aqui eu deixei uma altura de mais ou menos uns 2 centímetros para não encostar no chão. No fundo aqui eu já fiz alguns furinhos, porque eu vou plantar uma plantinha aqui. Aqui no outro galão eu também fiz alguns furos, porque como eu vou colocar uma plantinha na parte de cima, não tem problema que a água vai ter saída. Aí, a parte de cima deste galão que a gente cortou aqui, que eu risquei as orelhinhas que eu falei com vocês, olha aqui como é que elas ficaram. Eu vou fazer um cortezinho para encaixar elas aqui. Eu ainda não fiz, vou fazer só um piquezinho aqui para encaixar elas aqui. Essa parte superior aqui, ó, eu retirei aquela parte da tampa do gargalo do galão.
Como que eu fiz para cortar isso aqui? Eu fiz mais ou menos um círculo, porque eu vou encaixar um outro vasinho aqui. Se vocês quiserem, podem jogar terra, encher de terra e plantar diretamente aqui. Eu não quero fazer isso, senão vai gastar terra demais. Então, eu cortei um círculo aqui de forma que eu sei que vai encaixar um vasinho aqui nessa parte de cima. As garrafinhas de 500 ml, o que que eu fiz? Nas duas garrafinhas que vão ser as patinhas de baixo, eu fiz um corte dessa forma que eu mostrei pra vocês. Porque aí eu vou colar uma perninha aqui, ela vai encaixar aqui. E a outra perninha, ela vai encaixar do lado de cá. Vou colocar aqui assim só pra vocês terem uma ideia. Não vou colar agora não. Essas outras duas garrafinhas aqui, que vão ser as partes dos bracinhos, aí eu já fiz um corte neste sentido aqui, nas duas garrafinhas. Porque elas eu vou colar aqui, que elas vão ser os bracinhos. Vai ser como se elas estivessem segurando aqui o vasinho. Elas vão ficar meio inclinadas aqui assim, ó. Bom, gente, aqui eu já colei as duas garrafinhas embaixo, que são as garrafinhas da patinha de baixo. Colei as duas garrafinhas da patinha de cima. E eu colei utilizando a cola quente. Depois das peças coladas, eu vim e passei uma camada de tinta branca em toda a peça, para ela ficar uniforme. Aqui, olha, pra vocês verem como que nem sempre quando a gente faz a primeira vez dá certo. Aqui, eu tive que colocar um pouquinho de fita pra tampar aqui, porque na hora de colar aqui, ficou um buraco distante aqui que não colou. Por quê? Porque a garrafa, o galão, ele tem uma arredondada aqui no formato dele. Então, aqui ficou um vão. Para tampar esse vão, eu tive que utilizar um pouquinho de fita isolante. Aqui, eu joguei uma camada de tinta branca, tá aparecendo um pouquinho, mas não tem problema. Por quê? Esse cachorrinho aqui eu vou pintar como se fosse um dálmata. Então, o que que eu fiz? Eu já risquei com lápis aqui algumas manchas onde eu vou passar tinta preta. Então, aqui onde eu cobri o buraco com a fita isolante, eu fiz um círculozinho aqui com lápis, porque eu vou jogar tinta preta aqui em cima, que aí vai tampar essa emenda. Aí, o que que eu fiz também? Eu peguei o lápis, já risquei mais ou menos aqui um roxinho, vou vir fazendo a aplicação da pintura. E depois de pintada, a gente vai invernizar para finalizar a peça. As orelhinhas, eu passei tinta preta, fiz as orelhinhas todas pretas. Aqui eu já passei verniz para elas irem secando enquanto isso. Porque aí, só depois da peça já toda pintada e invernizada, que eu vou vir encaixar as orelhinhas aqui. Então, eu vou lá fazer a pintura e retorno para mostrar para vocês a peça já finalizada. Bom, gente, depois da peça já pintada e invernizada, este aqui foi o resultado. Mas eu tenho que confessar para vocês uma coisa que me deixou um pouquinho triste. Eu sempre utilizo verniz líquido. E o meu outro verniz tinha acabado, eu comprei uma outra marca que eu não conheço. E ao aplicar o verniz na peça, vocês podem observar que aconteceu o quê? A peça ficou amarelada. E não era esse o resultado que eu queria que ele tivesse ficado bem branquinho, igual quando ele tava só com a tinta. Então, muito cuidado com o verniz que vocês vão utilizar. Agora, nós vamos colocar a plantinha para ver como é que ele vai ficar depois das plantinhas colocadas nele. Prontinho, agora o nosso cachorrinho já está com as plantinhas. Eu plantei aqui na cestinha dele um lírio da paz. E aqui em cima, como eu disse pra vocês, eu só encaixei um vasinho. Na realidade, a intenção era plantar a florzinha na parte de baixo, mas como ela tá muito florida, ela tampou muito o rostinho dele. Aí eu resolvi
inverter. E o lírio da paz, futuramente também ele vai vir dar uma flor, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Forte abraço, até o próximo vídeo.